Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Estamos alegres por mais esse dia que Deus nos concede. A misericórdia dele já se renovou nessa manhã. Então temos um motivo para alegrarmos ao Senhor. Porque a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus renova todo dia, toda manhã. E por isso estamos aqui na presença de Deus. Aleluia, querido. Se você pudesse, coloque de pé na presença do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, para a glória de Deus, 12. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A Ele é a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Romanos 12, e vamos estar lendo a partir do verso 12, para a glória de Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Marivaldo, da missionária Simone. Que Deus vos abençoe, que a cada dia este lugar venha ser glorificado o nome do Senhor e que a cada dia neste lugar vidas sejam salvas para o reino de Deus e o reino dos céus em nome de Jesus. Romanos 12, o verso 12, todos encontraram? Amém? Graças a Deus. Que nos diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar um pouquinho para a glória de Deus. Aleluia. Soberano Deus e querido Pai, agradecemos a Ti, Senhor Deus, por essa oportunidade, Papai, que até aqui tem nos ajudado o Senhor Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor já se faz presente neste lugar, já sentimos a Sua presença, Papai, gloriosa. Deus querido e eterno Pai, agora nós vamos ouvir a Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, é a palavra que nos santifica, que nos liberta, que nos leva até o seu propósito, Papai querido. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, que o seu Espírito Santo, esse Papai que tem toda a liberdade para trabalhar no nosso meio e fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém, queridos? Adore ao Senhor com as suas palmas, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados, hoje à tarde eu estava ali falando com o papai e foi da vontade do papai trazer uma palavra ao nosso coração sobre uma palavrinha que é um fruto do Espírito Santo, é uma virtude chamada paciência. Quando nós falamos de paciência, nós vamos falar de Deus nos moldando, Deus trabalhando na nossa vida, Deus nos levando até a sua vontade, mas nós vamos ver que desde o Antigo Testamento, quando Deus chamou a nação de Israel, nós vamos ver que quando Deus chamou a Abraão, faz a ele uma promessa e diz para ele: Abraão, através da sua vida, vai nascer aí uma sementinha, ela vai aí multiplicar sobre a terra, através da sua vida vai vir um povo que vai me adorar, um povo a qual o meu nome será glorificado. Quando nós olhamos na lógica humana, nós vamos ver que Abraão, chamado na sua velhice, Sara também, a Bíblia nos fala que Sara era estéril, não tinha condições nenhuma para gerar um filho já na sua velhice. Abraão também, eles olham na lógica deles e vamos dizer assim que eles até questionam: será mesmo que daqui vai sair alguma coisa? Será que nós vamos conseguir alguma coisa aqui? Deus é Deus. E quando Deus fala, queridos, Ele não mente. A Bíblia nos diz que o papai não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Seja toda a palavra liberada de Deus na sua vida, vai acontecer. Porque passa o céu e passa a terra, mas as palavras do Senhor jamais se passará. A Bíblia vai nos falar: creia no Senhor, seu Deus estará seguro. Creia nos seus profetas e seja próspero, Deus te abençoa. Então agora quando nós olhamos, querido, não tinha condições para ali
nascer uma promessa, nascer um filho da promessa. Mas o nosso Deus, Ele é especialista em causas impossíveis. O nosso Deus age onde eu e você não podemos. O nosso Deus não anda na lógica humana. O nosso Deus anda na lógica sobrenatural. Ele opera onde ninguém fala que pode acontecer alguma coisa. Ele age no sobrenatural. Ele faz um milagre. E a Bíblia vai nos falar que Abraão e Sara esperam a promessas por 25 anos. Quando nós falamos, amados, de espera, de paciência, nós falamos de um tempo a qual Deus vai trabalhar na nossa vida, a qual Deus vai nos moldar, a qual Deus vai nos santificar, a qual Deus vai trabalhar para que com eu e você aprendamos com o Senhor a conquistar a promessa. Aprendamos com Deus a ter a fé para a conquista, a fé para a espera, porque o tempo nosso é já. Porque na verdade é mais fácil Deus liberar uma palavra hoje e hoje mesmo nós tomar posse. Mas o tempo de Deus na minha e na tua vida é preparo. Preparo para receber a promessa. Nós somos preparados por Deus. Quando Paulo vai nos falar, sede paciente nas tribulações. Sede paciente nas tribulações, perseverantes na oração. Então Paulo está falando do que ele passou. Ele passou por lutas, ele passou por adversidade, ele passou por grandes tristezas, porque o crente também passa pelas aflições, pelas tristezas. Mas o Senhor nos diz que nós somos bem-aventurados, os que sofrem, os que são injuriados, os que passam pela luta, pela prova. Por quê? Porque o Senhor disse assim, porque assim foram os profetas antes de vós. Mas se alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, queridos, a promessa de Deus para com a nossa vida, existe um tempo de espera. Existe um tempo que nós vamos ter que ser aperfeiçoados em ter paciência. A fé abre portas para Cristo vir até eu e você, para Cristo permanecer. Mas a paciência é o único dom, é o único fruto que permanece, que faça com que essa porta permaneça até a conquista de uma promessa. A fé é essencial, porque sem ela nós não agradamos ao Senhor. Sem ela é impossível conquistar. Mas a paciência, querido, faz com que essa porta se mantenha aberta até nós conquistarmos a promessa de Deus. Olhamos para a vida de Abraão. A Bíblia vai nos falar que ele esperou com paciência no Senhor Deus. E ele conquistou a promessa. Ele conquistou o milagre. A Bíblia vai nos falar que o Senhor concede a ele Isaac, o filho da promessa. Nós vamos ver que através da vida de Isaac nasce Jacó. E através da vida de Jacó vem os 12 filhos que são os descendentes da tribo de Israel. Deus faz. Deus faz aonde você fala que não pode, onde você fala que não tem condições. Se Ele te prometeu algo, querido, em nome de Jesus, seja paciente no meio da tribulação, seja perseverante em orar ao Senhor, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas o tempo veio para nos moldar, o tempo veio para que eu e você sejamos pacientes, para que nós venhamos ter uma experiência com Deus, para que nós não venhamos somente falar de Deus, mas é conhecer Ele no oculto, no secreto, no escondido. Amado, o tempo de Deus na nossa vida é para batalha, é para se achegar ao Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Davi, a Bíblia vai nos falar que ele foi chamado o segundo rei sobre Israel. Ele não tinha aparência de rei. Quando o profeta chega até a casa de Jessé, a Bíblia vai nos falar que quando ele chega até lá, começam a passar os filhos de Jessé. E a Bíblia fala que agora o profeta fala com Deus. Até ele fala e fala assim: Senhor, alguém desses daqui vai ser o ungido da casa, porque eles têm aparência de ser rei. Mas a Bíblia vai nos falar que o Senhor fala assim: Samuel, Samuel.
Não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura. Porque vocês, homens, eu que estão diante dos vossos olhos, porém eu, Senhor, vejo o que está no coração. Nessa hora, Deus ministra no coração de Samuel dessa maneira: Samuel, vocês olham na lógica humana. Vocês vê na lógica humana. Eu não. Eu vejo o que está no coração do homem. Eu estou olhando aquele pequenininho, aquele que está lá no pasto, aquele que não tem aparência, mas é aquele que ele vai pecar sim, mas vai se arrepender, mas é aquele que não vai fugir a peleja contra o gigante, é aquele que vai ser fiel, é aquele que vem executar, fazer toda a minha vontade na terra, é aquele que não quer status nem posição social. Mas o que Davi estava querendo? A Bíblia vai nos ensinar que quando o Senhor unge Davi em Salmos 89, o verso 20, o Senhor vai nos dizer assim: achei a Davi o meu servo, e com óleo santo ungi. Lá no livro de Atos 13, o verso 20, o Senhor disse assim: eu achei a Davi o meu servo, aquele que veio para executar, fazer toda a minha vontade. Mas existia um tempo até Davi chegar no trono. E esse tempo na vida de Davi como foi? Não foi um tempo a qual ele esperou. Entenda, o esperar com Deus é você ter certeza que vai acontecer, mas não é parar, queridos. A Bíblia vai nos ensinar que o que acontece? Davi é o rei, ele já é ungido, tem uma unção sobre a cabeça dele, o óleo foi derramado. Porém, existia um tempo, a Bíblia nos fala que foi de 15 a 18 anos aproximadamente, para ele tomar posse de um reinado. Mas nessa hora, Davi, ele passou pelas lutas, ele passou pelas perseguições. A Bíblia nos fala que Davi, quando ele chega, que o pai dele fala: olha, vai levar alguns mantimentos lá para os seus irmãos que estão no campo da batalha. A Bíblia nos fala que existia ali uma batalha, existia algo que estava acontecendo no campo da batalha. A Bíblia nos fala que eles estão no vale, de um lado está Israel e de outro lado estão os filisteus. E por 40 dias o Golias falava assim: ei, quem de vocês vai se dispor a pelejar contra mim? Quem de vocês vai vir aqui pelejar contra mim? Entenda, porque Deus não escolhe quem tem aparência. Os irmãos de Davi tinham experiência de guerra, mas não tinham experiência com Deus. Davi conhecia Deus face a face. Davi sabia que o guarda de Israel estava com ele. O guarda não dorme, o guarda não cochila. O guarda, ele está sempre nos guardando, está vigiando, porque os olhos dele são como chama de fogo. E nessa hora, querido, Davi, ele não olha o tamanho do gigante, mas olha o tamanho do teu Deus. Ele tem a plena convicção que a guerra, a luta, a peleja não é dele, só basta ele tomar uma atitude. Aleluia. Entendeu, queridos? Deus, ele nos chamou. Cada um que está aqui está em luta buscando uma promessa. Talvez você está aí num tempo e tenha falado assim: Deus, o Senhor esqueceu. Não. Sede paciente nas tribulações. Persevera em orar ao Senhor. Não é que Ele esqueceu você, mas esse tempo Ele está usando para nos aperfeiçoar. Esse tempo Ele está nos usando para nos santificar. Esse tempo Ele está usando para nós termos experiências sobrenaturais com Ele. A Bíblia vai nos falar que Davi, o que ele faz? Se dispõe à peleja. Ei, amado, antes da conquista tem guerra. Antes da conquista tem gigante. Antes da conquista tem vale. Decomanai, Surianda, Laimanai. Na lógica de todos ali, Davi desceu no vale. Agora ele vai subir como um derrotado. Olha, o menino é pequeno, não tem aparência. Ei, Davi não desceu, querido, com homem. Davi desceu com Deus. O importante não é a situação a qual você se encontra. É no vale, é no deserto, querido. É na cisterna, é na fornalha. O importante é quem está com você, querido. Se é Deus, aquete o teu coração, amado. Sede paciente em meio às tribulações e persevera na oração.
A Bíblia vai nos falar o que acontece lá, querido. Pela fé, pelo poder de Deus. Se você ler lá 2 Samuel 18, 1 Samuel, se não me falha a memória, você vai ver a história. E a Bíblia nos fala que antes mesmo de Davi olhar, ver o gigante caído, ele já desceu falando assim: hoje mesmo o Senhor vai me entregar você nas minhas mãos. Isso é fé. Isso é ser paciente. Isso é acreditar no que se espera. Nessa hora Davi podia ter falado assim: ei, Senhor, eu não sou o rei. Eu não sou um rei, eu não posso lá, Senhor, já sentar no trono. O Senhor disse assim: ei, peraí, é o tempo. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Espera em mim. Espera. Esse tempo é necessário. Esse tempo é necessário para nós conhecermos quem é Deus. Esse tempo é necessário para nós, assim como Jó disse: Senhor, eu ouvia falar de ti, mas agora eu te conheço pelas experiências que eu passei com o Senhor. Senhor, eu sei que tudo pode, nenhum de seus planos podem ser frustrados. Davi saiu daquele vale com a vitória. O gigante foi derrotado, querido, pelo poder do quê? Da fé, da paciência. A paciência nos leva, querido, até a promessa. A paciência nos leva, a paciência é um fruto do Espírito Santo. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer, querido, que diante dessa adversidade é necessário ter paciência. O salmista Davi nos fala no Salmos 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou seus ouvidos e ouviu o meu clamor, a minha oração. Ei, amados, nós andamos muitos, querido, aflitos. Nós queremos que as coisas acontecem quietos. O que é que a Bíblia nos fala? No Salmos 37, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, porque o mais Ele vai fazer. Deleita-te no Senhor teu Deus, porque Ele vai conceder o desejo do seu coração. É necessário ser paciente em meio às lutas, às provas. É necessário perseverar em orar ao Senhor. Amados, creia, querido. Assim como Deus fez na vida de Davi, na vida de José, na vida de Ana, na vida da nação de Israel. Ele mudou? Não. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eterno. Ele ainda continua trabalhando para todos aqueles que nele espera, crê e confia. Ele é um Deus, querido, que tem poder no céu e na terra. O inimigo das nossas almas, que eu e você, amado, diante das lutas, ele vem colocar dúvida em meio à nossa mente. Porque a Bíblia diz que ele está ao derredor, e ele está procurando uma presa, para ele vir ali e tragar. Mas vamos ficar com aquela palavra de Romanos 8, o verso 31. O que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Deus? É a fome, é a peste, é a provação, é a tribulação, é o de vir, é o porvir. O que? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ei, tudo tem o seu tempo. Há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir, há um tempo de guerra, mas há um tempo de paz. Ei, aquete o teu coração em nome do Senhor Jesus. Sede paciente em meio à luta, em meio à provação. Persevera no orar perante o Senhor. Tem orado? Tem uns que oram e desistem. Tem outros que não oram. Mas tem aqueles que perseveram, né, missionário? Tem aqueles que são como a viúva que Jesus nos ensinou em Lucas 18, verso 1. O Senhor disse assim, olha, ela tinha uma causa nas mãos do juiz. E a causa, o juiz era iníquo, ele não temia Deus, ele era mau. E o Senhor começa essa parábola nos ensinando. O dever do cristão é orar e nunca desfalecer. É perseverar.
E a Bíblia nos fala que ela foi uma mulher que persevera. É uma mulher que perseverou em meio à adversidade. É uma mulher que foi paciente em meio às adversidades. E nós vamos ver o agir de Deus. Nós vamos ver que daí ela chega, o juiz fala, eu vou resolver a sua causa. E Jesus nos ensinando, é assim que nós devemos ser. E o Senhor disse assim, olha, não farei eu justiça para os meus escolhidos que oram de dia e de noite. Ele está ouvindo o teu clamor. Talvez você fala, mas ele não responde. Calma, espera com paciência. Espera, em nome do Senhor Jesus. Há propósito na nossa vida e tem tempo para ele ser concretizado, para nós tomarmos posse. Está lembrado de José? Ele não estava diante de uma promessa? Não seria o governador do Egito? A Bíblia vai nos falar o quê? Deus tinha uma promessa, José teve sonho. E a Bíblia nos fala assim, que ele conta os sonhos para os seus irmãos. E a Bíblia nos fala que quando ele conta os sonhos para os seus irmãos, os irmãos olham, falam assim, peraí, lá vem o tal sonhador, vamos acabar com os sonhos dele. Essa palavra nós vamos ver que nada foge do controle das mãos de Deus. Os irmãos de José só foram apenas usados por Deus para levar José até a promessa. Nós vamos ver José passando dentro de uma cisterna. Nós vamos ver José vendido como escravo. Nós vamos ver José dentro da casa de Potifar. Ali ele é caluniado. E a Bíblia nos fala que agora com a calúnia ele vai dentro da prisão. Deus, eu estou esperando uma promessa. Deus, por que eu tenho que passar por tudo isso? Experiência. Conhecendo Deus de perto. Entrando no secreto. Não é nessas horas que nós entramos no quarto? Daí nós ora. Não é? É nessa hora que nós fechamos a porta do quarto e falamos, Deus, agora é eu e o Senhor e eu. O Senhor, querido, Ele sabe o que Paulo nos fala lá em Romanos 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Está tudo cooperando para o nosso bem. E o tempo é necessário. Senhor, eu estou buscando uma promessa, mas parece que não vai acontecer. Vai. Depois da prova, tem vitória. Depois da prova, tem milagre. Mas sede paciente nas tribulações. Persevere em orar ao Senhor. E a Bíblia vai nos falar o que acontece com José dentro da prisão. Deus honra ele lá dentro, discerne os sonhos de Faraó. Faraó teve sonho. Você sabe da história, nós já estamos com o tempo bem avançado, então eu só estou dando um resumão aí para você entender. E a Bíblia nos fala que agora ele discerne os sonhos do copeiro e do padeiro. E ele fala, olha, você vai voltar a servir o seu rei para o copeiro e o padeiro vai ser morto. E aconteceu. E nós também sabemos que o Faraó teve sonhos. E agora, quem vai discernir os sonhos de Faraó? Espera aí, o copeiro lembrou de José. Amados, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar alguma coisa das mãos do Senhor. E operando Deus, quem impedirá? Ainda que você esteja dentro de uma fornalha, dentro de um poço, ainda que você esteja aprisionado, estou falando do plano espiritual, lá Deus vai agir, vai mudar a situação ao teu favor. Sede paciente nas tribulações, persevera na oração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi lá dentro da prisão que todos podiam olhar para José e falar, acabou o teu sonho, acabou. E Deus falando assim, ei, agora é que eu começo uma nova história, é agora que eu vou colocar ele no lugar de honra, é agora que os meus planos, os meus sonhos para José vai acontecer. É dessa maneira, querido. A Bíblia nos fala que agora ele interpreta os sonhos de Faraó. E ele fala, olha, Faraó, coloca alguém aí no reinado, alguém que seja inteligente, alguém que vai guarda os mantimentos aí no celeiro, porque vai passar o ano de 7 anos de bonança e 7 anos de muita escassez. Faraó lhe disse assim, não tem outro, é você. Cheio do Espírito Santo de Deus, você tem Deus. Vai lá, pega, senta no trono, governa o Egito. Ei, para que duvidar desse Deus?
que tem todo o poder. Para que duvidar dos sonhos que Ele um dia prometeu sobre a sua vida? Tá difícil? Persevera. Tá difícil? Seja paciente. Tá difícil? Ora. Tá difícil? Olha para o alto, para o céu. Olhe para os montes, é da onde vem o nosso socorro. Ele não te esqueceu. Tem um louvor que fala assim: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não desiste do propósito que Ele tem na tua vida. Ele não desiste do que foi determinado sobre a sua vida, da palavra que já foi lançada, querido. Nós vamos entender que todos estavam em busca de uma promessa. Davi, Abraão, José, estavam todos buscando uma promessa de Deus. A Bíblia vai nos falar que por aproximadamente 13 anos, José espera por um cumprimento de uma promessa. Você conhece a história de Ana? Eu nem vou frisar ela aqui. Ela ora, persevera, foi paciente em meio às lutas. E o que Deus concede para ela? Milagre, vitória. Deus concede a ela o profeta, o sacerdote, o juiz. Deus concedeu a ela o profeta Samuel. O que Deus tem para você é grande, querido. O que Deus tem para você, amados, é além do que você espera. Que nessa noite Deus nos conceda a paciência. Que nessa noite Deus venha nos dar o entendimento da tua palavra. Que nessa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Ele venha em nome do Senhor Jesus sobre a nossa mente, nos ensinar, nos dar o entendimento do teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você vai sair daqui com paciência, porque essa palavra caiu hoje num coração fértil, num coração aquebrantado, e vai começar a gerar frutos para o reino do Senhor, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então sede paciente nas tribulações. Persevera em orar ao Senhor. Para terminar, Paulo, em meio a todas as adversidades de Paulo, nós vamos ver ele nos ensinando e dizendo lá em Efésios 6, o verso 10: se revista da força do poder de Deus, para estar preparado para os dias maus, para os dias da adversidade, porque eles vão vir. Eles vão vir. Paulo, em Efésios 3, o verso 14, nós vamos ver ele falando, passando por adversidade, estava aprisionado, caluniado por amor à justiça, diante de uma promessa, e ele disse assim: por essa causa eu me coloco de joelho na presença de Deus. Vamos olhar em Filipenses 4, o verso 10, Paulo passando por adversidade, e ele vai nos falar dessa forma: eu sei a estar abatido, quanto estar honrado. Sei passar por um momento de abundância, sei também a passar por um momento de escassez. Eu aprendi com Deus através do quê? Das tribulações, das lutas. E ele disse assim: sabe, mas eu aprendi algo. Eu aprendi com o Senhor que tudo posso naquele que me fortalece. Se Ele está te fortalecendo, você pode passar pela adversidade, você pode passar pela calúnia, pela dor, pela angústia, porque com Cristo nós passamos, queridos irmãos. Então sede paciente em meio a essa luta, em meio a essa prova, e persevera no clamor, persevera na oração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. Queridos, só para terminar, eu vou contar um pequeno testemunho, tá, pastora? É 5 minutos. Eu vou resumir ele. Hoje é dia 26. Tá, no dia 29 vai fazer 30 dias que eu passei por uma cirurgia. E quando eu olho para todo esse processo que eu tenho passado, no dia 29 de outubro, no dia 28, 29, estava começou essa enfermidade na minha vida.
eu acho assim, no dia 25 de outubro, que eu estava desconfiando que o meu organismo não estava bem. Mas eu sou assim, igual meu pai. Eu sou aquela uma assim que vai no médico quando o negócio está estreito, né? Infelizmente, tem que ser verdade. E eu percebia que o meu organismo não estava bem. Percebia que alguma coisa lá no meu útero não estava bem. Por quê? Porque a minha barriga começou a crescer. Eu descartei toda a possibilidade de estar grávida, porque nós já tínhamos feito um exame da farmácia. E, enfim, o que acontece com as mulheres aconteceu e amém. Então, eu fiquei prestando assim atenção e falei, Deus, eu devo estar com algum mioma, aqueles negócios lá que, né, que tem essas características aí, que a barriga cresce, tem um fluxo de sangue, enfim. Só que foram passando dias, foi passando sexta, e eu com essa hemorragia. Sexta, passou sábado, sexta a gente estava orando, sábado a gente foi para Indianópolis, pregou, e Deus nos sustentando com a graça, porque é pela graça. Daí quando nós chegamos, amém, eu medicando, e todo mundo falando, vai no médico, inclusive o meu esposo. E a gente teimosa, né? Ah, não, né? Deixa. Quando foi no domingo, a gente tinha um compromisso na cidade de Tapejara. E como era um congresso, eu não queria falar não para a pastora, sabe? Aquela hora, em cima da hora, né? Já era num domingo, já estava tudo... Mas aquele dia eu estava mal, não tinha, sabe? Aquele dia eu não conseguia, assim, ficar em pé, porque as dores eram muitas. Amém. Falei, Deus, eu vou pregar. E fui. Fui para a cidade de Tapejara, estamos lá pregando. Deus é tão misericordioso que eu preguei. Quando acabou a pregação, foi pouco, mas foi o que Deus falou. O que Ele queria falar naquela noite. Eu lembro que eu apaguei, e eu tinha uma cadeira atrás de mim, eu caí naquela cadeira. E tinha uma hora que eu ficava lúcida, tinha uma hora que eu estava vendo tudo, tinha uma hora que eu apagava. E orando. E ali todo mundo veio orar, e Deus trabalhando, porque Ele é fiel. E naquela hora você começa a pedir perdão para Deus do que você fez, do que você deixou de fazer. Porque nessa hora você começa a clamar misericórdia e falar para Deus, Deus, eu estou temendo sim, mas a minha vida é sua e seja feita a sua vontade. Nessa hora eu só comecei a me prender na terra, porque nessa hora você começa a lembrar dos seus filhos, né? Infelizmente nós temos que ser sinceros. Eu comecei a lembrar de uma criaturinha dessa, comecei a lembrar do outro. E você fica ali passando num estreito com Deus. Mas, amados, em tudo isso veio para um aprendizado. Em tudo isso veio, como Paulo fala, prova e a manifestação do amor de Deus para a nossa vida. E em tudo isso eu pude ver o poder da oração. Quando nós estávamos lá, quando eu ali naquele mal que eu estava, eu falava para Deus assim, Deus, nós vamos para Cianorte, eu vou ficar aqui em Tapejara. Pedi perdão para Deus, porque eu não fui no médico antes. Pedi tudo que você imaginar. Não é, pastora, nessa hora? Mas Deus é fiel, a misericórdia dele se renova. E nós viemos para Cianorte, ainda fui para casa, porque eu dei uma melhorada, eu fui para casa, ainda troquei não, cheguei lá, não conseguia nem trocar roupa. Eu não conseguia mais, eu não conseguia ficar de pé. A dor, a fraqueza era tamanha. Era algo que eu não conseguia explicar, mas Deus nos sustentando. Chegamos ali na UPA e o médico olhou para mim e falou assim, olha, aqui o que eu posso fazer para você? Expliquei tudo para ele, ele falou, hoje que você veio procurar o médico? Eu falei, é. Ele falou assim, olha, aqui eu não tenho nada para fazer por você. O que eu vou te fazer? Eu vou te dar uma medicação. Você vai ser medicada, assim que terminar a medicação, você vai embora e você vai sair daqui amanhã com esses encaminhamentos, você faz um ultrassom, você faz um exame, né, de sangue para ver o que está acontecendo com você. Queridos, quando eu entrei ali dentro, eu comecei a clamar a Deus e falar assim, Senhor, a minha vida é sua. O Senhor é o dono da UPA. O Senhor é o dono dos médicos, dos enfermeiros, o Senhor é o dono de tudo. Se eu tiver que ficar aqui, eu vou ficar. Porque o dono da nossa vida é o Senhor. É o Senhor que dá, é o Senhor que tira. E eu estou aqui, Deus, na tua dispensação. A fé. Deus fez na minha vida porque eu sou melhor? Não. Porque eu sou... Não. Ele fez porque quando nós temos fé, quando nós oramos, perseveramos, somos pacientes diante das lutas, nós vamos ver o agir dele. E eu entrei ali dentro, amado, por isso assim que sabe assim, queridos, nós não temos um plano médico, nós não temos, mas Deus, Ele é médico. Ele é.
Amados, eu vejo assim muitos crentes falando assim: nossa, mas eu preciso do SUS. Quem é o dono do SUS? Quem é o dono dos médicos? Amados, do tempo que eu tive o Gabriel, eu tive o Gustavo, queridos, se eu contar, às vezes vão falar assim: tá gloriando. Não é fé, é nós acreditarmos que Deus tem poder. E você depende do SUS e você vai ver, o médico não vai olhar nem para tua cara. Quando você ora, quando você crê, que você sabe que um Deus lá do céu, Ele cuida dos seus na terra, Ele levanta médico, Ele levanta enfermeira, ainda que você não tenha R$1 no bolso, mas Ele chega até você, querido, e faz, porque Deus é fiel. Quando eu olhei, foi uma troca de plantão. Deus é Deus. Teve uma troca de plantão naquela UPA e aquele médico chegou até mim, ninguém estava entendendo nada, nem eu. Porque você ora e tem hora que você fica assim, né? Mas é Deus. E aquele médico chega ali e fala assim: eu quero te examinar. Eu quero ver o que está acontecendo com você. Coisa que o outro lá da entrada só olhou para minha cara. Deus no controle. É Deus fazendo. É Deus honrando nossa fé. É Deus, quando nós entregamos a Ele, confiamos nele, nós esperamos e nós vamos ver o agir sobrenatural dele. E naquela hora ele falou assim: olha, eu quero ver o que está acontecendo tudo. Ele olha a minha barriga, ele olha tudo que está acontecendo e disse assim: você vai sair daqui, Márcia, só depois que você fazer os exames, depois que você fazer um ultrassom. Amém, louvado seja Deus. Deus no controle. Queridos, a noite toda eu fiquei na enfermaria e lá na frente tinha esse médico que veio me olhar. E na enfermaria tinha outro médico. Eu vou falar para você que dor igual essa eu nunca senti. Igual essa não. Porque eu não tenho dor de parto. Meus partos são todos cesárea. Mas essa noite, de domingo para segunda, foi uma das noites que eu nunca passei de dor. Mas também nunca passei tão próximo de Deus. Sabe, Ele ali do meu lado. Eu não conseguia levantar para ir no banheiro, porque se eu fosse para o banheiro, eu caía. É porque eu estava tendo uma hemorragia e já eu tinha tido muito desgaste. Mas Deus segurando. Eu tive uma crise na madrugada que tudo aqui travou. Travou os 2 ombros, as 2 costelas. E eu não conseguia sair a minha voz. Eu só saía a voz e falei assim: enfermeira, me ajuda. E nisso ela veio apavorada, olhou para mim, o médico veio e falou assim: calma. Deus envia anjo na terra. Deus envia para falar assim: peraí, eu estou aqui, confia. A noite passou, passei em claro, orando, ó glória. Deus querendo algo da minha vida. Deus provando a nossa fé. Tiago não nos fala que quando nós somos provados, a nossa fé, uma vez ela provada, nos traz a perseverança, traz integridade, traz retidão. Não é dessa forma? É assim que Deus faz. É dessa forma. E quando chegou, 5 horas da manhã chegou o menino para tirar o sangue, amém, levou. Quando foi 8h30 chegou o resultado. E nisso houve outra troca de plantão. E às 8h30 chegou o resultado dos exames. A médica veio e falou assim: Márcia, você está grávida. Mas tudo indica então que você teve um aborto incompleto. Até então, amém, né? Se nós tivemos um aborto incompleto, o que nós vamos fazer? Deus está no controle. Ela falou assim: mas nós só vamos ter a certeza depois que você passar pelo ultrassom. Subimos às 10h30 da manhã, fomos para o ultrassom, fez os exames. A hora que o médico começou ali olhar, ele já falou assim: Márcia, você vai ter que passar por uma cirurgia. Porque o que aconteceu aqui? Ele explicou tudo. Ele disse assim que o bebê foi gerado nas trompas e o bebê estourou dentro de mim. E toda aquela barriga inchada, se você visse, eu estava assim, você olhava para mim e falava que eu estava de uns 6 a 7 meses. Porque ela ficou grande. E tudo aquilo que estava na minha barriga era um sangue que estava parado ali há 4 dias. E nessa hora, o meu esposo falou dessa forma assim: e o bebê? Daí o médico falou assim: não tem como salvar o bebê, nós temos que tentar salvar a vida da tua esposa. Nessa hora você teme porque você é ser humano, mas nessa hora você confia em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Amados, eu desci para a UPA, subi para o hospital, chegou lá naquele lugar, queridos.
Deus, Ele é lindo, Ele prepara tudo. Porque aqui fora tinha uma igreja orando, intercedendo. Tinha um povo que estava em oração pela minha vida. Tinha um povo que estava clamando. Tinha um povo que estava confiando no Senhor. E nessa hora, quando eu cheguei naquele médico, Deus é Deus. Você não tem nada, mas você tem Deus. E Ele basta, Ele é tudo. Quando eu cheguei ali, Deus prepara uma médica, a doutora Ana Cláudia, que Deus venha guardar essa mulher. Ela olhou para mim e falou: Márcia, nós vamos fazer uma cirurgia, nós vamos fazer uma cesárea. Vai ser um pouquinho maior que uma cesárea, porque eu vou ter que tirar o que lesionou aí dentro de você. Olhei para ela e falei assim: doutora, o médico falou lá do ultrassom que corre risco. Ela falou assim: toda cirurgia corre risco. Daí ela falou: você confia? Eu falei: confio em Deus. Eu falei assim: Ele deu sabedoria suficiente para vocês cuidar de todos que passarem aqui pelas mãos de vocês. E lá naquela sala de cirurgia Ele vai entrar, Ele já está lá. E Ele vai fazer. Queridos, para a glória de Deus, o Senhor tem nos dado graça, tem nos sustentado, a cirurgia foi bênção do Senhor. Deus tem assim manifestado o seu poder, nos guarda, nos proporciona coisas que nós não imaginávamos que iria acontecer, não é? Mas Deus, Ele foi fiel e Ele nos acrescentou dias, anos nessa terra, porque Ele é o nosso Deus, Ele nos guarda. Se nós não confiarmos em Deus, não é assim? Uns fazem menção, uns acreditam em carros, cavalos, nós fazemos menção do santo nome do Senhor. Nós confiamos em Deus, que essa confiança seja permanente na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho muito mais para falar, mas o tempo, a hora não nos deixa, tá? Porque a casa de Deus também tem teor de decência, em nome de Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade, continua orando para nós, em nome do Senhor Jesus, que nós precisamos para a glória de Deus. As suas palmas louva e exalta o Santo de Israel.